Você já reparou como algumas pessoas parecem ter um magnetismo natural com o sexo oposto? É intrigante ver como certos homens conquistam a atenção feminina sem aparentemente fazer nenhum esforço. A verdade é que existe um comportamento específico que faz 99,9% das mulheres se sentirem naturalmente atraídas, independente do seu tipo físico ou personalidade. E não tem nada a ver com dinheiro, status ou aparência. É algo muito mais profundo e poderoso que qualquer homem pode desenvolver. Hoje você vai descobrir exatamente o que faz uma mulher se apaixonar perdidamente, mesmo quando ela diz que só quer amizade. O segredo está em uma única mudança de comportamento que vai transformar completamente a forma como as mulheres te percebem. A diversidade de gostos femininos é fascinante e complexa. Mulheres têm preferências extremamente variadas quando se trata de homens. Uma pode se interessar por um intelectual de óculos, outra pode se apaixonar por um motoqueiro descolado. Essa variabilidade pode parecer caótica à primeira vista, mas existe um denominador comum que transcende essas diferenças individuais. Imagine um cenário onde diferentes mulheres, com perfis completamente distintos, são atraídas pelo mesmo comportamento masculino. O que poderia ser esse elemento tão poderoso que consegue atravessar barreiras culturais, geracionais e pessoais? A resposta não está na aparência física, no poder aquisitivo ou em técnicas superficiais de conquista. A verdadeira chave da atração feminina reside na capacidade do homem de demonstrar equilíbrio emocional e segurança interior. Não se trata de ser frio ou distante, mas de manter uma postura que transmita confiança e autocontrole. Mulheres são naturalmente atraídas por homens que não dependem emocionalmente de sua aprovação ou validação. Essa dinâmica vai muito além do estereótipo do cara bonzinho que faz absolutamente tudo para agradar. Na realidade, esse comportamento costuma afastar as mulheres, pois não desperta o sentimento de admiração e respeito. Ser gentil não significa ser submisso ou perder sua essência masculina. O segredo está em criar uma aura de mistério e imprevisibilidade. Quando um homem consegue manter sua independência emocional, sem demonstrar total disponibilidade ou dependência afetiva, ele se torna naturalmente intrigante. As mulheres são atraídas por esse comportamento que desperta curiosidade e desejo de desvendar o que se passa na mente dele. Essa dinâmica funciona como um jogo sutil de emoções, onde a contenção emocional masculina provoca um fascínio quase magnético. Não se trata de manipulação, mas de autenticidade e autoconhecimento. Um homem que domina suas emoções, que não se abala facilmente e mantém sua essência, será sempre mais atraente do que aquele que transparece total vulnerabilidade. A chave está no equilíbrio entre mostrar interesse genuíno e manter uma distância estratégica que desperte o desejo de conquista feminino. É como uma dança delicada, onde cada movimento precisa ser calculado, mas ao mesmo tempo natural e espontâneo. As qualidades que verdadeiramente fascinam as mulheres ultrapassam os aspectos superficiais que muitos homens imaginam. Ser atraente não significa ser um modelo de revista ou ter um corpo musculoso, mas sim demonstrar maturidade emocional e capacidade de liderança nas relações. Uma característica fundamental que desperta o interesse feminino é a demonstração de segurança interior. Mulheres são naturalmente atraídas por homens que compreendem seus próprios limites e valores, que sabem exatamente o que querem da vida, e não oscilam constantemente entre inseguranças e dúvidas. A maturidade se revela na forma como um homem conduz situações desafiadoras. Quando ele mantém a compostura diante de obstáculos, sem entrar em pânico ou demonstrar fragilidade excessiva, desperta admiração. Não se trata de ser insensível, mas de processar emoções sem deixar que elas controlem completamente seu comportamento. O equilíbrio emocional funciona como um sinalizador de confiabilidade. As mulheres percebem rapidamente quando um homem tem estabilidade interior, e isso gera uma sensação de segurança. Um indivíduo que sabe mediar conflitos, que escuta sem se defender agressivamente e que demonstra maturidade nas interações, torna-se significativamente mais atraente. Muitos homens cometem o erro de acreditar que ser bonzinho significa concordar com tudo
e não estabelecer limites. Na realidade, essa postura transmite fragilidade e dependência emocional. As mulheres valorizam alguém capaz de expressar opiniões próprias, que não abdica de sua essência para agradar. A capacidade de conduzir relacionamentos com assertividade e respeito é outro elemento crucial. Um homem que entende as nuances da comunicação, que sabe ouvir sem julgar e que demonstra interesse genuíno sem parecer desesperado, conquista a admiração profunda. A verdadeira atração surge quando há um equilíbrio entre vulnerabilidade e força. Mostrar-se humano, admitir imperfeições, mas sem transformá-las em dramas ou vitimização, revela uma camada de autenticidade que fascina genuinamente o universo feminino. Desenvolver essas qualidades não significa criar uma persona artificial, mas trabalhar constantemente no autoconhecimento, na inteligência emocional e na compreensão das dinâmicas relacionais. É um processo de crescimento pessoal que transcende técnicas de conquista e atinge um patamar de conexão verdadeiramente significativo. A armadilha da benevolência excessiva representa um dos maiores equívocos que os homens cometem quando buscam atrair mulheres. Muitos caem no erro de acreditar que ser extremamente gentil, submisso e disponível os tornará irresistivelmente atraentes. Na verdade, essa estratégia produz o efeito completamente oposto. Diversos estudos e relatos de mulheres confirmam que a excessiva bondade masculina não desperta paixão, mas sim um sentimento de indiferença e até mesmo de desprezo. Quando um homem se coloca constantemente em posição de servidão, fazendo todos os tipos de concessões e mudando sua personalidade apenas para agradar, ele perde completamente sua essência masculina. O problema central está na percepção de valor. Mulheres são naturalmente atraídas por homens que demonstram autoestima elevada e independência emocional. Quando um cara se rebaixa sistematicamente, ele transmite uma mensagem de baixa autoconfiança. É como se estivesse dizendo: eu não tenho valor próprio, então preciso conquistar sua aprovação a qualquer custo. Essa dinâmica gera um ciclo perverso de desinteresse. Quanto mais submisso o homem se torna, menos interessante ele parece aos olhos femininos. A atração não nasce da subserviência, mas sim da capacidade de manter sua integridade e personalidade, mesmo diante de possíveis rejeições. O homem bonzinho geralmente acredita que suas ações incansáveis de gentileza serão recompensadas. No entanto, o que ocorre é justamente o contrário. As mulheres tendem a classificar esse comportamento como algo próximo a uma amizade sem graça, sem qualquer tipo de tensão romântica ou sexual. Interessante notar que essa dinâmica não significa ser grosseiro ou desrespeitoso. A chave está no equilíbrio entre assertividade e sensibilidade. Um homem que sabe estabelecer limites, que tem opiniões próprias e não abdica de sua essência para agradar, naturalmente se torna muito mais atraente. A verdadeira conexão romântica surge quando há respeito mútuo e uma dinâmica de desafio saudável. As mulheres valorizam homens que as respeitam, mas que também mantêm sua independência e não transformam a relação em uma busca constante por aprovação. O caminho correto envolve autenticidade, autoconfiança e a capacidade de manter sua identidade, independentemente das circunstâncias. Ser gentil é positivo, mas não pode significar perder sua essência ou transformar-se em um fantoche emocional disposto a fazer qualquer coisa para conquistar a atenção feminina. A frieza emocional representa um conceito fascinante no universo da atração. Não se trata de ser literalmente frio ou distante, mas sim de manter uma postura emocionalmente equilibrada que desperta o interesse feminino. Quando um homem consegue controlar suas emoções sem parecer robótico, ele se torna automaticamente mais intrigante. Essa característica funciona como um verdadeiro ímã relacional. Imagine um cara que não demonstra total disponibilidade emocional, que não transparece cada sentimento como um livro aberto. Essa contenção gera uma aura de mistério que naturalmente provoca curiosidade feminina. Mulheres são profundamente atraídas por homens que não parecem completamente decifráveis. Quando ele mantém certa reserva emocional, surge uma dinâmica onde ela fica permanentemente tentando entender suas camadas mais profundas.
é como um quebra-cabeça fascinante que desperta o desejo de desvendar. O segredo não está em criar uma persona falsa, mas em desenvolver uma maturidade emocional genuína. Um homem que processa suas emoções internamente, sem drama ou exposição excessiva, transmite uma sensação de força e autocontrole extremamente sedutora. Essa postura vai além de simplesmente não demonstrar sentimentos. Trata-se de uma inteligência emocional refinada, onde ele sabe exatamente quando e como expressar suas emoções sem parecer vulnerável demais. É um equilíbrio delicado entre abertura e mistério. A frieza emocional funciona como um filtro natural que separa homens emocionalmente maduros daqueles completamente dependentes de validação externa. Quando um cara demonstra que suas emoções não são facilmente abaladas por situações externas, ele automaticamente se destaca. Importante ressaltar que essa característica não significa insensibilidade. Pelo contrário, representa uma profunda capacidade de compreender e processar sentimentos sem deixar que eles controlem completamente seu comportamento e tomada de decisões. Desenvolver essa habilidade requer autoconhecimento, prática constante de inteligência emocional e uma compreensão profunda de si mesmo. Não é algo que acontece da noite para o dia, mas um processo de crescimento pessoal que transforma completamente as dinâmicas relacionais. No fim, a verdadeira atração surge quando um homem consegue equilibrar vulnerabilidade e força, mistério e autenticidade, criando uma dinâmica relacional absolutamente fascinante para o universo feminino. Quando se fala em reações à rejeição, muitos homens cometem erros cruciais que comprometem completamente sua imagem. A forma como um sujeito lida com um não ou uma situação de declínio revela muito sobre sua estrutura emocional e, consequentemente, sua capacidade de atrair mulheres. A verdadeira força masculina não está em reagir com agressividade ou desespero quando algo não sai como planejado, mas sim em manter uma postura de absoluta compostura. Imagine um cara que recebe uma rejeição e, em vez de entrar em desespero ou demonstrar fragilidade, mantém sua tranquilidade como se aquilo fosse apenas mais um detalhe em sua jornada. Essa capacidade de absorver uma negativa sem desmoronar emocionalmente funciona como um verdadeiro teste de maturidade. Mulheres são extremamente perceptivas e conseguem identificar rapidamente quando um homem realmente possui força interior ou está apenas fingindo confiança. Reagir com serenidade não significa ser insensível ou não sentir absolutamente nada. Significa processar a emoção internamente, sem transformar cada rejeição em um drama existencial. Um homem que consegue receber um não e continuar seguindo sua vida sem criar narrativas de vitimização automaticamente se torna mais atraente. A chave está em transformar a rejeição em combustível para crescimento pessoal. Em vez de se abalar completamente, use esse momento como oportunidade de reflexão e aprimoramento. Essa mentalidade de crescimento constante é extremamente sexy e demonstra uma maturidade que vai muito além de técnicas superficiais de conquista. Interessante observar como essa postura impacta diretamente a percepção feminina. Quando uma mulher percebe que você não é facilmente abalado por rejeições, ela automaticamente o classifica como alguém seguro, independente e emocionalmente estável. Esse tipo de homem desperta respeito e admiração. A arte está em transformar momentos de aparente derrota em demonstrações de força interior. Não se trata de criar uma blindagem emocional artificial, mas de desenvolver uma compreensão profunda de si mesmo, onde cada experiência serve como aprendizado e não como motivo de autossabotagem. Mulheres são naturalmente atraídas por homens que demonstram resiliência. Aquele que consegue receber um não e continuar caminhando de cabeça erguida, sem dramatização ou sentimento de inferioridade, revela uma camada de maturidade extremamente sedutora. O mistério sempre fascinou o ser humano, e nas dinâmicas de atração não é diferente. Ser inatingível representa um comportamento quase mágico que desperta uma curiosidade feminina profunda e quase inexplicável. Quando um homem não se submete completamente aos encantos tradicionais de conquista, ele cria uma atmosfera de intrigue que vai muito além da simples interação superficial.
Essa dinâmica funciona como um jogo psicológico sofisticado. Imagine uma mulher constantemente tentando decifrar as camadas de um homem que não transparece completamente suas intenções. Quanto mais ela tenta compreendê-lo, mais interessada ela se torna. É como um quebra-cabeça emocional que a desafia continuamente. O verdadeiro poder do mistério está na capacidade de manter um certo distanciamento estratégico. Não se trata de ser inalcançável ou grosseiro, mas de criar uma conexão que desperte permanentemente a curiosidade feminina. Quando ele não revela todos os seus pensamentos, sentimentos e expectativas imediatamente, surge uma tensão fascinante. Essa abordagem transforma a dinâmica relacional em uma espécie de caça sutilmente envolvente. A mulher passa a querer entender os motivos pelos quais ele não se rende rapidamente, o que naturalmente aumenta o interesse. É como se cada movimento dele fosse uma peça de um imenso tabuleiro de xadrez relacional. Manter esse mistério não significa criar uma persona artificial ou falsa. A autenticidade permanece como elemento fundamental. O segredo está em revelar aspectos de sua personalidade gradualmente, criando camadas de complexidade que vão sendo descobertas com o tempo. A sutileza desse comportamento reside justamente na capacidade de despertar interesse sem parecer proposital. Quando um homem demonstra que sua vida não gira exclusivamente em torno de conquistar alguém, ele se torna naturalmente mais atraente. Sua independência emocional e suas múltiplas dimensões pessoais se tornam um convite à descoberta. Essa dinâmica funciona como um ímã relacional quase magnético. Mulheres são profundamente atraídas por homens que representam um desafio intelectual e emocional. Não se trata de manipulação, mas de uma conexão genuína onde cada interação é permeada por camadas de complexidade e interesse mútuo. O mistério, portanto, não é apenas uma técnica de conquista, mas uma forma sofisticada de expressão pessoal que transforma completamente as dinâmicas relacionais tradicionais. Como desenvolver a frieza emocional é um processo complexo que envolve muito mais do que simplesmente criar uma máscara de insensibilidade. Trata-se de uma jornada profunda de autoconhecimento, onde você aprende a administrar suas emoções sem perder sua autenticidade. O primeiro passo fundamental é praticar a autoconsciência emocional. Isso significa identificar seus gatilhos, compreender como você reage em diferentes situações e desenvolver uma capacidade de observação interna sem julgamento. Imagine-se como um espectador neutro de suas próprias emoções, conseguindo percebê-las sem ser completamente consumido por elas. Meditação e técnicas de respiração podem ser aliadas importantes nesse processo. Ao dedicar alguns minutos diários para conectar-se consigo mesmo, você treina sua mente para processar emoções de forma mais equilibrada. A prática constante permite que você crie um espaço interno de calma, onde as turbulências emocionais não o dominem completamente. Estabelecer limites emocionais claros também é crucial. Isso significa aprender a dizer não quando necessário, sem culpa ou necessidade de justificativas elaboradas. Um homem emocionalmente maduro compreende que suas necessidades são legítimas e não precisa constantemente agradar os outros para se sentir válido. Outra estratégia interessante é desenvolver uma mentalidade de abundância nas relações. Quando você entende que sua felicidade não depende exclusivamente da aprovação de uma pessoa específica, sua postura emocional se transforma naturalmente. Você passa a agir com mais segurança e menos desespero. Exercícios de resiliência podem ajudar significativamente nessa construção. Busque situações que o desafiem emocionalmente e pratique manter-se calmo. Pode ser um conflito no trabalho, uma discussão com um amigo ou um encontro que não saiu como esperado. O importante é treinar sua capacidade de não deixar essas experiências o abalarem profundamente. A leitura de livros sobre inteligência emocional, psicologia comportamental e desenvolvimento pessoal também pode ser um excelente recurso. Quanto mais você compreende os mecanismos emocionais humanos, mais preparado estará para gerenciar suas próprias reações. Lembre-se que desenvolver frieza emocional não significa ser insensível. É sobre processar suas emoções internamente, sem drama ou exposição excessiva. É ser capaz de sentir intensamente, mas não ser completamente dominado por essas sensações.
A prática constante e o autoconhecimento serão seus maiores aliados nessa transformação. Não existe caminho rápido ou fórmula mágica, apenas comprometimento genuíno consigo mesmo. Chegamos ao momento crucial de sintetizar todo o conhecimento compartilhado. A jornada percorrida revela que a verdadeira atração transcende técnicas superficiais, residindo na capacidade de manter equilíbrio emocional e autenticidade. Homens que dominam sua inteligência emocional, que processam sentimentos sem dramas e mantêm uma postura segura, despertam naturalmente o interesse feminino. A chave não está em manipulação, mas em crescimento pessoal genuíno. Cada aprendizado representa um passo em direção a relacionamentos mais profundos e significativos, onde a conexão verdadeira supera qualquer estratégia artificial de conquista.